Unidade 4. Globalização, nova ordem e o cenário do século XXI. Aula 19.2. Conteúdo: globalização. Habilidade: caracterizar a globalização, relacionando sua dinâmica ao processo de intensificação das desigualdades sociais e econômicas. Olá, queridos alunos, professores do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, como vocês acabaram de ouvir, vamos falar sobre a globalização, que é um tema que a gente já vem tratando, de momentos anteriores. Mas na aula de hoje nós vamos verificar mais profundamente o que é essa globalização, quais são as suas principais características e também o processo chamado de exclusão da globalização. A globalização, apesar de envolver o mundo inteiro, algumas pessoas acabam ficando de fora desse processo. E o que acontece com elas? Então a gente vai verificar tanto como foi que ela surgiu ou da onde ela pode ter surgido e as suas ideias, as suas características, o que ela modernizou, o que ela trouxe para a nossa melhoria nos dias de hoje, certo? Então vamos lá começar a globalização. Então a globalização, ela trouxe toda essa modernidade, todo esse progresso. Só que a globalização em si, ela não iniciou quando? Quando foi? Muita gente vai divergir. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos vão dizer que a globalização surgiu lá nas grandes navegações. Outros já afirmam que a globalização se iniciou junto com a industrialização, quando ela permitiu aí uma maior difusão de técnicas, que possibilitou as tecnologias. Outros afirmam ainda que a globalização em si só deu o seu início a partir do uso da internet, da popularização do uso da internet, o seu acesso. Então, para que a gente possa contemplar todos eles, vamos começar lá da sua origem. A primeira origem tida como a da globalização, que são as grandes navegações. Lembrando que as grandes navegações foi aquele processo onde os colonizadores europeus deixaram o seu território inicial e foram em busca de novos territórios, que agregariam para a metrópole fontes de matérias-primas, fontes de energia, tá bom? Então vamos lá à origem da globalização. As grandes navegações propiciaram a formação de numerosos fluxos comerciais. É muito importante a gente pegar essa palavra fluxos, porque é dela que vai vir a grande parte dos recursos que nós estamos nos dias de hoje. O fluxo de informação, o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, e isso envolve diretamente a globalização. Então, os fluxos comerciais, principalmente nessa época, entre metrópoles e colônias, que era o que existia nesse início das grandes navegações. Então, a metrópole trouxe essa primeira camada de pessoas para um novo lugar. E esse novo lugar ofereceu aí produtos, matérias-primas diferentes do que se existia na metrópole. Então, essa colônia passou a ser explorada através dos seus recursos de matérias-primas e fontes de energia como carvão. E esse produto que antes estava num território novo, a colônia, foi levado para a metrópole. Então, a gente tem esse caminho, um fluxo de pessoas indo de um lugar para o outro, de produtos saindo de um lugar para o outro. Então, a gente tem aí, para alguns, já o início da globalização. E a gente vai já verificando duas imagens que a globalização foi responsável por trazer, que foi a modernização dos meios de transporte. A gente já verifica na primeira imagem uma caravela. A gente vamos retratar do período das grandes navegações. E aí, mais atualmente, a sofisticação dos meios de transporte. Então, aí a gente tem, numa primeira, um meio de transporte locomovido através da energia do vento, energia eólica. E na imagem de baixo já temos um meio de transporte movido a motor. Então, há um motor de combustão. Tá? Então, a sofisticação dos meios de transporte e na comunicação provocaram mudanças nas formas de produzir e consumir também. Porque antes só se produzia para determinado mercado. Agora, com esses meios de transporte cada vez mais modernos, eu posso levar um produto de um lugar para o outro. E os meios de comunicação também vão estar envolvidos, porque os meios de comunicação vão possibilitar o pedido de compra. Eu quero comprar de determinado lugar, mas eu não tenho como chegar até lá.
Olha a internet aí, a invenção do telefone muito antes disso, para poder se comunicar. Ou a própria carta nos tempos antigos. Então, a gente também vai ter aí a comunicação se evoluindo, se progredindo com o passar do tempo e com a difusão da globalização. E tudo isso vai possibilitar a universalização de culturas e a padronização de consumos. Então, graças à globalização, os meios de transporte e os meios de comunicação sofreram avanços, se modernizaram, né? Eles foram sofisticados. Então, lá na época do descobrimento, quanto tempo se levava para sair de Portugal até o Brasil? Na caravela se levava cerca de 2 meses, mais ou menos 50 dias para sair da metrópole Portugal até a colônia Brasil. Nos dias de hoje, com os meios de transporte mais sofisticados, ainda se leva 2 meses de um continente para o outro? Não, esse tempo foi muito reduzido. Nos dias de hoje, podemos pegar um avião, sair de Portugal e chegar ao mesmo dia no Brasil, né? Um tempo de voo regular em condições normais leva cerca de 9 horas para sair de Portugal até o Brasil. E essa modernização não se restringiu, como a gente já sabe, só aos meios de transporte. Ela veio também para os meios de comunicação. Um dos exemplos que a gente vai apresentar aqui são esses 2 modelos aqui de telefone celular. O primeiro celular que foi comercializado para as populações do mundo inteiro foi esse aqui. Esse daqui foi o primeiro celular a ser comercializado no ano de 1983. Esse aqui é um celular da marca Motorola, do modelo Dynatec 8000, 1983. Ano passado, esse modelo aqui foi lançado, muito mais moderno e novo. Ou seja, deste modelo para cá, nós temos 37 anos de avanços tecnológicos. Que avanços? Vocês percebem como os modelos são diferentes? Eu tenho um teclado físico aqui. E onde é que fica o conector para me colocar meu fone de ouvido para ouvir uma música? Onde é que tira a foto aqui? Dá para utilizar e fazer uma continha aqui através da calculadora? Não tinha essas outras funções, né? O celular, o primeiro celular, ele era exclusivamente para fazer e receber ligações. Já nos dias atuais, cada vez mais os aparelhos agregam novas funções. Então, a gente tem aqui um aparelho multifuncional. Ele não só faz a ligação e recebe mensagens, são vídeos, chamadas, são fotos, vídeos, edição desse material também, tudo aqui, ó, dentro do mesmo aparelho. Então, a globalização também vai permitir essa melhora. E é claro, esse modelo aqui não tinha acesso à internet, então as informações que você tinha eram restritas de outros meios de comunicação, a televisão, o rádio, o jornal. Hoje em dia você pode pegar esse aparelho mais moderno, conectar na internet e você abrir um site de buscas através da informação que você precisa. Então essa informação, essa modernização que a gente tem nos dias de hoje é graças à globalização. Aí a gente ainda vai perceber que a globalização ela vai trazer para a gente do mundo inteiro essas mudanças, porque ela vai promover uma integração econômica e cultural. Ela vai unir todo mundo, né? Ela não vai só difundir e melhorar a economia de determinado país. Aqui que aquele país tem como potência econômica. Ela também vai acabar difundindo a forma como aquele país vive. Qual é a cultura, quais são as identidades daquele país, né? Quais são as características daquele país. Então, a globalização também vai ser responsável por difundir todas essas informações. Só foi possível graças, né, à criação dessa globalização, da popularização de diversas tecnologias. A globalização, ela integrou diversos lugares do mundo porque ela possibilitou o acesso à informação de diversas técnicas, né? A tecnologia que a gente dispõe nos dias de hoje é um avanço, uma melhoria, um desenvolvimento daquilo que foi feito no passado. Então, a globalização ela permitiu esse aprimoramento através da integração, da interligação dessas técnicas de diversos países. E que foi fundamental tanto para o desenvolvimento de uma economia mundial, né? Hoje se pode adquirir, você está aqui em Manaus, está em Humaitá, está em São Paulo, está em Espírito Santo e pode comprar um produto da China, pode comprar um produto da Coreia do Sul, você quer comprar um produto direto de Londres, você pode fazer isso
graças aos avanços tecnológicos que a globalização possibilitou. Então, ela acaba nos tornando dependentes, né, desse processo de globalização. Cada vez mais estamos atuando e ligando as informações ao nosso dia a dia. Muita gente já utiliza o celular para tudo. Acorda com o celular na mão e vai dormir com o celular na mão. Está conectado. É através das redes sociais, são jogos online, é a comunicação através do seu trabalho. Você, nos dias de hoje, na pandemia que estamos vivendo, ele foi muito utilizado para fazer as reuniões, para você ter acesso a essa aula através do aplicativo Aula em Casa, por exemplo. Você está utilizando a internet, que foi promovida através da globalização. Então, a internet, a modernização do teu celular, do teu telefone, foi possível através da globalização, que difundiu essas técnicas. Porque o teu aparelho não foi produzido, pensado e criado dentro desse local onde você reside, onde você mora. São técnicas de diversos lugares do mundo que foram desenvolvidas e aprimoradas, criando esse produto que está aí na sua mão. Tá? Então, as redes de comunicação no mundo globalizado estão cada vez mais rápidas, mais eficientes e permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do mundo, do globo de forma instantânea. Eu estou aqui, dando a minha aula, mas ao mesmo tempo alguém pode acessar a minha aula de qualquer outro país. E isso, a globalização permitiu uma informação sair de um lugar e estar à disposição em qualquer outro lugar. E pode, né, ao vivo, ao mesmo tempo que eu falo, ser escutada ou ficar lá guardadinha naquele site e mais tarde essa informação ser acessada. Então, vai se permitir a circulação das informações de muitas vezes de forma imediata ou ainda de forma massiva, porque muitos vão poder ter acesso à mesma informação, a qualquer outra informação. Por exemplo, uma fofoca, um artista que caiu de algum lugar rapidamente, imagens desse artista que caiu do palco e estão em diversos sites de fofoca, em diversas plataformas das redes sociais, uns ali tristes porque o seu artista preferido caiu, outros rindo, debochando daquela situação. Mas o que é isso? A globalização ela permitiu esse acesso instantâneo àquela informação. Você está em casa, pergunta da tua avó como era a televisão no tempo que ela era jovem. Por exemplo, lá na década de 1970, 1980, as novelas eram transmitidas em tempos diferentes. Enquanto, por exemplo, lá na região sudeste, onde eram produzidas as novelas, onde são produzidas até hoje as novelas, era praticamente naquela hora que se transmitia. Mas aqui da cidade de Manaus, a gente só ia ter acesso àquela novela, aquele capítulo daquela novela, um mês depois, semanas depois. Olha o atraso, né? A gente tinha um atraso de informação. Nos dias de hoje, nós vemos a novela ao mesmo tempo que as populações da região sudeste. Avanço da globalização, avanço da modernização. Nos dias de hoje, veio a aceleração e a disponibilização de forma instantânea a essa informação. No entanto, quem não faz parte desse processo, aquele tempo em que a maioria está ali inserido, acaba, de certa forma, sofrendo os efeitos da globalização, porque ela não vai atingir todo mundo da mesma forma e ao mesmo tempo. Quem não tem acesso a uma televisão, quem não tem acesso a um celular com internet naquele determinado momento, fica atrasado de fora, alheio àquela informação, alheio àquele novo movimento que acontece. Então, acontece aí a exclusão dentro da globalização, porque a globalização ela anda lado a lado ao capitalismo. É preciso ter capital para poder se adquirir esses meios mais modernos. Se você não trabalha, se você tem dificuldade, se o seu salário é um pouco mais baixo, a tua possibilidade de viajar ou de adquirir cada vez mais esses meios de comunicação mais modernos, ela sofre uma certa dificuldade. Então, você não pode viajar com tanta frequência com as outras pessoas que têm salário mais alto, né? Então, uma colega teu consegue viajar 2, 3 vezes ao ano, você consegue viajar uma vez a cada 2 anos, né? Tem uma diferença. Aquela pessoa, né, utiliza muito mais os processos da globalização do que você. Ou, ao contrário também, você acaba sendo privilegiado e tendo acesso a muito mais informações do que outras pessoas.
tá bom? Então, a globalização vai estar aí. Para definirmos, então, colocarmos a globalização como uma ideia, né? O que que é? O que que a gente pode dizer que é globalização? A gente vai tentar colocar dentro dessas palavras. A globalização é a quebra de barreiras e fronteiras entre os territórios, causando uma maior conexão, integração, interligação dos territórios. Então, eu vou interligar territórios distantes. Eu posso comprar daqui da cidade de Manaus um produto da China. Vai levar tempo para chegar, vai se perder aí no meio do correio, mas uma hora chega e eu tenho acesso a comprar esse produto através da internet. Então, eu estou interligando territórios distantes. E isso graças aos avanços tecnológicos, principalmente aos meios de transporte e às comunicações. Não é só dentro dos meios de transporte, não é só nas comunicações que eu estou falando, tanto que a globalização está presente. Ela também pode integrar os países através dos blocos econômicos, porque ela possibilitou avanços nas relações internacionais, criando, então, integrando os países dentro de blocos econômicos, porque ela vai conseguir, quem faz parte do mesmo grupo, oferecer uma redução de taxas, de tarifas alfandegárias, até mesmo a sua eliminação. Ela vai gerar a circulação mais rápida dos produtos de um país em outro, assim como a circulação da moeda. Então, aí vocês estão observando o mapa do IBGE, esse mapa é aí de 2015, mas ele traz a informação dos blocos econômicos. Eu tenho aí o Brasil inserido no Mercosul. A gente tem aí outros países. Olha, lembrando que o mapa é de 2015, então aí alguns países não fazem mais. A Venezuela está aí suspensa das negociações do Brasil, mas na época de 2015 ela era um país membro desse bloco econômico. Então, há uma negociação, há uma redução de tarifas entre os países que fazem parte do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, é muito mais barato o Brasil comprar produtos da Argentina do que comprar, por exemplo, do Japão, porque o Brasil e a Argentina fazem parte do mesmo bloco econômico. Assim como a gente pode ver no NAFTA, que hoje atende pelo nome de Estados Unidos, Canadá, México Econômico, traduzindo o bloco, que aí é uma renovação dos acordos econômicos do antigo NAFTA. Então, Canadá, Estados Unidos e México dentro de um bloco econômico. Então, ali os produtos, entre eles, as obrigações de taxas, as concessões financeiras entre eles são diferentes do que com outros países que não fazem parte desse bloco econômico. A globalização, como eu já falei, ela permitiu essa integração dos países através dos blocos econômicos. E não é só os blocos econômicos de diversos países que vão se integrar. As empresas também vão fazer parte atuante desse processo. Como eu já falei, o exemplo do celular, que é o mais prático, ele não é um produto produzido em um único lugar. Diversas peças dele, a carenagem, a tela touchscreen, os chips, os conectores, vem de diversas partes do mundo. Quando eu tenho um produto que ele é feito de um pouquinho de cada lugar, ainda é produzido num outro, eu tenho a chamada fragmentação de produção. Então, quando eu tenho um produto que as peças dele vêm de diversos lugares, ainda é montado num terceiro, ocorre esse processo. Eu convidei para a aula de hoje, vocês vão conhecer a Cunhantã. A Cunhantã é mais um dos personagens da nossa geografia que vai trazer justamente esse processo. E ela vai trazer o exemplo do avião. O avião é um dos produtos fragmentados que é construído ainda no terceiro lugar. Então vamos lá com a Cunhantã conhecer a produção do avião. Oi, eu sou a Cunhantã. Hoje vou explicar como as multinacionais contribuem para a globalização. As multinacionais apresentam duas características que constituem marcas do processo de globalização: a mobilidade e a fragmentação dos processos produtivos. Em vez de criar uma área de domínio comercial e instalar uma base produtiva, as empresas distribuem-se em diferentes pontos do globo. Dessa forma, a produção de uma mesma mercadoria ativa uma rede produtiva com unidades localizadas em vários pontos distantes do globo. Vamos observar a montagem do avião. Na Austrália, produzem os flaps,
No Canadá, produzem o compartimento frontal do trem de pouso. Na Coreia do Sul, fazem as extremidades das asas. Já nos Estados Unidos, são feitas a borda frontal das asas, o estabilizador vertical, fuselagem traseira, cápsulas das turbinas e fuselagem frontal. Na França, são produzidas as portas de entrada dos passageiros. Lá na Inglaterra, são feitas as turbinas e o trem de pouso. A Itália produz o estabilizador horizontal e a fuselagem central. O Japão produz o encaixe dos flaps, a caixa central das asas, a fuselagem intermediária frontal e o compartimento central do trem de pouso. O último país envolvido é a Suécia, que produz as portas do compartimento de cargas. Então, como a gente pode perceber, um dos produtos que envolve as transnacionais, que envolve a fragmentação de produção, é o avião. Um avião ele não é um produto feito em um único país, tem um país que produz o avião. Não, o avião é resultado de diversos países que produzem diversas peças que no final montam um produto. Né? Então, essa fragmentação de produção, ela é uma das características presentes dentro da globalização. A Kuyantan trouxe para a gente as transnacionais, as multinacionais. O que são esses tipos de empresa? Então lá, as transnacionais, elas são grandes empresas, em que em muitos casos podem ser chamadas de corporações, que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem. Então aí para vocês está aparecendo um mapa. Esse mapa é baseado em cima da informação de uma marca de refrigerante mundialmente conhecida. Cada país pintado de vermelho e com a palavra refrigerante representa aonde essa marca de refrigerante possui uma fábrica. Então, é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos, ou seja, aqui na América do Norte, e hoje está espalhada pelo mundo, né? Brasil, praticamente toda a América do Sul, ali a Europa, parte da Ásia, uma grande parte da Europa, ali as ilhas que compõem mais o país da Austrália, na Oceania. Então, a gente tem aí que essa empresa é uma transnacional. Por quê? Ela tem uma sede no seu país de origem, que no caso é os Estados Unidos, e ela se espalhou, ela abriu filiais ao longo do mundo. Então, é um caso de uma transnacionais. E diversas outras empresas também estão dentro desse processo, também são chamadas de transnacionais. No caso de carros, marcas de empresas de carro, fábricas de celular, fábricas de componentes, de outros tipos de componentes eletrônicos, também vão entrar dentro das transnacionais. Então, como a gente pôde perceber, todo esse processo que foi discutido até aqui, do que é a globalização, ela deixa muito claro que a globalização e o capitalismo estão alinhados. Eu tenho que ter capital para participar desse processo de globalização. E como eu falei, aqueles que não têm tanto, não disponibilizam de tanto capital, acabam sofrendo as contradições, as consequências do efeito da globalização. E a gente vai começar a falar um pouquinho deles. Então, a gente tem aqui essa primeira contradição para vocês. Uma das contradições é que a globalização, além de possibilitar os avanços nas relações internacionais, ela vai acabar fazendo uma mudança dentro do ponto de vista cultural, porque ela transmite a ideia de que o mundo agora ele não tem fronteiras. Então, ela leva a tua cultura de um país que acaba produzindo mais do que outro, né, ela vai fazer com que aquela identidade de um outro país acaba sendo perdida, anule aquela cultura. Então, aí foi colocado para vocês o exemplo de 4 culturas, né, de 4 identidades regionais. Aí a gente colocou aí bem ao extremo mesmo, mas é para ter essa ideia de que muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa identidade, né, regional para aderir àquela que está massivamente nos meios de comunicação. Então aí eu tenho a imagem da bandeira dos Estados Unidos justamente para isso. Hoje nós vivemos num mundo onde grande parte dele ele tem uma publicidade muito grande do modo de vida, do estilo de vida da pessoa dos Estados Unidos.
Os grandes filmes vão trazer a cidade de Nova York, vão trazer a cidade de Hollywood como pontos de vida aonde a qualidade é melhor, aonde se vive muito melhor. E muitas vezes a gente acaba aderindo a esse sonho, querendo comprar esse sonho. Eu quero morar naquele lugar. Até no nosso dia a dia, nós acabamos que adotamos diversas palavras no nosso idioma, né? Outdoor, olha aquele outdoor ali com aquela propaganda. Vamos dar um play nesse jogo? Vamos resetar para poder fazer de novo? Então, essas palavras não são palavras do nosso idioma, da língua portuguesa. Elas foram sendo, né, aderidas, agregadas com esse acesso. De tanto que tu vê naquele teu joguinho preferido, lá a palavra play, tu adota. Em vez de falar, vamos iniciar, vamos começar, dá o play. Então, essas informações, né, de tanta gente estar ali verificando, observando, tá ali no teu dia a dia, tu acaba, né, aderindo, trazendo ela para o teu dia a dia. E isso acaba fazendo você perder. Isso é só um exemplo, tá? Como a gente acaba, né, absorvendo essa outra cultura como nossa também. E em muitos lugares é tão intensa a exposição de uma nova cultura que essas identidades, que as nossas características regionais acabam sendo perdidas, porque aí você quer ser mais parecido com aquele seu artista famoso, aquele cabelo, aquela roupa, aquela marca de calçados. Então, a gente também acaba tendo aí dentro da globalização um desses efeitos, a perda da identidade, mesmo trazendo essa sensação de que as fronteiras foram derrubadas. A gente está muito mais perto, e as nossas características acabam sendo eliminadas. Bom, outra característica que a gente vai observar que vai ocorrer dentro da globalização como um efeito é a desigualdade social, porque a globalização, já coloquei para vocês, está atrelada ao capitalismo, mas hoje ainda existe uma minoria de países ricos, que esses países ricos é onde se concentra a maior parte da riqueza mundial, ao passo de que nos países pobres não se obtém tantas melhorias econômicas e sociais, e aí vai se promover a desigualdade social. Aí aquela famosa frase, o lixo de um é o luxo do outro. A gente até tem essa imagem daí. Então, os países ricos, eles vão utilizar a chamada obsolescência programada, que é quando um produto ele tem um prazo de validade. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de produtos eletrônicos, de roupas, de outros tipos de consumo. Então, aí, as marcas de celulares, as grandes empresas, já produzem um tipo de aparelho telefônico que daqui a um ano, em média, ele já não é mais utilizado. Então, justamente traz isso. Ah, eu tenho que trocar de celular todo ano porque aquela marca que eu gosto já produziu o outro e eu quero ter aquele mais moderno, eu quero ter aquele mais tecnológico. Enquanto tem muitas pessoas que não têm condições nem de ter aquele modelo mais antigo. Então, a consequência da globalização, uma das consequências é justamente essa. Ela vai intensificar o processo de desigualdade social, porque aqueles que têm acesso ao capital, dispõem de capital, são muito mais participantes e atuantes no processo de globalização do que aqueles que não têm capital. Então, elas vão sendo excluídas desse processo. E tudo isso ocorreu devido à revolução tecnológica, né? Essa revolução vai ter como reflexo principalmente a exclusão e o empobrecimento, que já são considerados problemas mundiais. E não só desses países em desenvolvimento, em países em via de se desenvolver, ou que a gente chamava até pouco tempo de países subdesenvolvidos, são países que vão carecer de infraestrutura básica, não vão ter fornecimento de energia elétrica, saneamento básico, não vão viver com segurança, vão ter altos índices de criminalidade. Então, acaba-se que se expõe tanto esse lado bonito da globalização, da modernização da tecnologia, que acaba se esquecendo que as nossas sociedades, cada uma com o seu tipo de problema, estão ali e precisam também serem melhoradas. Não é apenas vivermos num mundo tecnológico e desenvolvido, é viver numa sociedade onde que a maioria, né, ou todos possam ter acesso a essas informações para que se possam desenvolver e aí criar condições de melhorias de vida. Tá? Para a gente então aí verificar como esse processo
da internet, ela chega para todo mundo, a internet foi criada a passos devagares também. Não foi assim da noite para o dia que surgiu a internet. Ela passou por um processo de desenvolvimento. Então, como a gente vai verificar agora? No site, que a gente vai ver 40 tipos de mapa. Infelizmente, não temos tempo para ver todos, mas vamos ver os principais. Então, olha só, desse site aqui, é o site da Vox, tá? Ela traz para a gente 40 mapas que explicam a internet. A internet é um dos principais mecanismos que trouxe para a gente a globalização. Então, a gente tem aqui nesse primeiro mapa os primeiros lugares a terem acesso a esse tipo de sistema. Ela não vai surgir como a internet, ela surge como ARPANET, voltada para o uso de computadores militares, para interligar bases militares dos Estados Unidos, lá no ano de 1969. E se vocês prestarem atenção nesse mapa, ela liga apenas ali alguns estados, no caso 4 estados, da região oeste dos Estados Unidos. Alguns anos depois, um ano depois, em 1970, ela já consegue ligar as duas costas dos Estados Unidos, do leste para o oeste. E aí nós vamos observar ainda que ela continua dentro das bases militares, mas se expandiu para as principais universidades desse país. E aí, conforme o tempo vai passando, mais estados vão tendo acesso a essa forma de internet, um pré-início da internet. E aí nós vamos podendo observar na evolução do mapa que mais e mais estados desse país vão tendo acesso. Mas essa informação só vai estar disponível, ou seja, o uso da internet de forma global, somente no ano de 1993. Mas a gente pode observar por esse mapa 7, de que os Estados Unidos aí é um grande conjunto de bolinhas pretas, porque o conjunto de pessoas que mais acessa a internet está ali, junto com a Europa. Observa também que a Europa, aqui, ó, ela vai ter um maior conjunto de acesso a essa informação. Já temos aqui, ó, na América do Sul, na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, no Brasil praticamente não temos, ainda nesse momento aí deste mapa, tá? Ele não trouxe a informação do Brasil. Ligando também aqui Oceania, Austrália, a Nova Zelândia, temos aqui na Índia. Então, a gente teve aí em 1993, sim, um ano onde mais se acessou a internet. E aí vocês podem mais tarde, e aí na casa de vocês, acessar esses outros sites que ele traz. Por exemplo, aqui, nesse daqui, é um mapa animado. Ele mostra para a gente a movimentação do ano de 2003 até o ano de 2014, essa informação. Como os países, quanto mais verdes para azul eles vão ficando, maior é o acesso daquela população, daquele país, passou a ter a internet. E a gente pode observar que são países considerados países ricos. A África em si pouco acessa. Tá? Então, entre 2000 a 2012, tá? Esses países vão acessar a internet. A gente tem essa informação de como eles acessaram a internet. E aí, como curiosidade apenas, só porque a gente não tem como ver todos, mas vocês podem acessar daí de casa de vocês, esse site vai trazer diversas informações relacionadas à internet, ao acesso, aos tipos de navegadores. E é exatamente nos navegadores que eu vou entrar para vocês. Aqui, neste mapa, a gente tem quais são, desde 2009 até 2014, a escolha do navegador. Antes se começava tudo com a cor azul, que era o uso da Internet Explorer. E aí se finaliza a evolução desse mapa em praticamente todos os países utilizando o chamado Google Chrome. Então, olha a evolução. Tá? Então, a gente tem aí esse site muito legal que vai trazer essas informações. São restritas até o ano de 2014, mas a gente pode ter uma ideia de como esse acesso a essa informação, acesso ao uso da internet, ela foi evoluindo.
Começou pequena, restrita a um único país e conforme a sua evolução, né, a globalização, a difusão de novas técnicas, possibilitou que diversos outros países fossem inseridos dentro desse processo e as suas populações também passassem a ter acesso a essas informações. Daí, então, a gente tem outra, né, mais uma forma como a globalização trouxe aí o acesso à internet aos países, né, aos diversos países do nosso planeta. Ainda falando sobre consequências da globalização, a gente tem um modelo de consumo das grandes cidades, elas vão ser difundidas mundialmente e geralmente vão ser seguidas por grande parte da população. Assim, as empresas têm expandido seus negócios e investido muito em propaganda, o que influencia na universalização e de alguns hábitos. Então, a gente tem a propaganda trazendo através de uma piadinha, através de uma situação mais cômica, através de uma música, a gente querer ter acesso àquele produto. Então, para a gente poder observar como as propagandas, o marketing de algumas empresas induzem a gente a comprar um produto, a gente vai analisar outro site agora. Ok, então aqui na plataforma do YouTube, no canal Nostalgia, vamos assistir uns trechos do vídeo Propagandas Antigas. Esse youtuber recebeu aí de diversos inscritos no seu canal o pedido de fazer uma compilagem de propagandas mais famosas. E ele trouxe aí diversas dessas propagandas que vamos justamente trazer isso pra gente. A ideia de um artista famoso te aconselhar a comprar aquele produto, uma situação cômica. Como o vídeo ele é muito longo e não tem como a gente assistir ele por completo, eu vou dar uns pulinhos nele aqui e a gente vai, por exemplo, nesse vídeo aqui desta marca de produto de higiene pessoal. Suave. Seu couro cabeludo. Esfrega de lágrimas. Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem gostoso. Achu, chuchu, achu, lavar a cabeleira com meu Johnson's Baby Shampoo. E sim, A gente tem aí, né, uma música. Se a gente for avançando um pouquinho mais no vídeo, a gente vai ver uma outra situação aqui já. A gente vai poder observar nesse vídeo agora também uma situação de uma música, mas querendo que você compre uma marca de refrigerante, por exemplo. Antártica, este é o sabor. e essa propaganda deu tão certo que depois fizeram uma versão Só mais um exemplo aqui, por exemplo, uma situação cômica aqui de um calçado muito popular. Lá em casa. Ô, rapá, minha mulher, você é jeito de falar? Ah, desculpa. Tá tudo bem. Nossa, que formosura, hein? Imagina isso lá na minha humilde residência. Havaianas, todo mundo usa. Então, a gente tem aí as propagandas como principal, né, carro para chamar a atenção, a publicidade daquela empresa para induzir o consumidor a adquirir aquele produto. Então, aí a gente teve situação cômica, uma palavra, às vezes é uma palavra que é dita e repetida diversas vezes, né? Às vezes eles usam o corpo de uma mulher bonita para atrair atenção para aquele produto, às vezes é o contrário, às vezes é um homem bonito atraindo a atenção para aquela propaganda. Então, eles vão fazer situações na qual se destaque aquele produto. Você adquirindo aquele produto, você vai se tornar mais famoso, você vai ter aquilo que é da moda, você vai ter mais, tá bom? Então, as propagandas também vão te trazer essa ideia de cada vez consumir mais aquele determinado produto. E aí ela tem agora uma última situação que eu vou trazer para vocês, que a globalização trouxe, que é uma forma de desemprego. A globalização, ela vai trazer o fim, ou seja, uma ameaça a diversos empregos, profissões que deixaram de existir. Ou ela vai trazer o fim daquela profissão, ou até mesmo vai causar aí a diminuição dos salários. Isso é o chamado desemprego tecnológico, que é a perda de seus postos de trabalho em razão dos avanços tecnológicos, dos avanços informacionais. Então, são profissões que entraram em desuso, não é mais necessário. Então, tem 3 exemplos aí para vocês. No primeiro exemplo é a profissão do chamador.
Como não existiam despertadores e já se tinha um problema de acordar em determinada hora, as pessoas contratavam alguém para bater nas janelas, para apitar, para poder bater na porta a fim de acordar. Hoje em dia você programa seu celular, não é mais necessária essa profissão. Na imagem 2, nós temos aí vendedores de gelo, ou seja, não existia a geladeira. Para que hoje em dia nós vamos precisar de um vendedor de gelo, se a gente tem aí a geladeira, os freezers, para poder condicionar e manter refrigerada a nossa comida. E aí a última profissão que hoje não existe mais é a de operadora telefônica. Antigamente existiam tão poucas linhas telefônicas que eram em placas e aí as mulheres recebiam uma ligação. Por favor, eu quero falar com o fulano de tal, eu quero falar com a casa tal. E aí se conectavam os fios. E aí hoje em dia não existe mais essa profissão, Você faz essa chamada de forma direta. E aí outro também avanço que ocorreu dentro das profissões foi que as profissões agora elas meio que se aglutinaram. Olha só, as profissões estão passando por mudanças significativas por motivos legais, econômicos ou tecnológicos. Ocasiona para o trabalhador mais ganhos, novas exigências de qualificação ou adaptação a novos desafios. Então, hoje, o profissional, ele adquire multifunções, ele não é só apenas especializado em uma determinada função, ele tem ali uma gama de conhecimento. Aí a gente trouxe para vocês o exemplo de um construtor, que ele não é apenas só madeireiro, marceneiro, ele não é só encanador, ele não é só pintor e ele não é só pedreiro. Ele é todas essas funções, ele teve que adquirir novas habilidades para poder se manter atuante dentro do mercado de trabalho. Para fechar a nossa aula, a gente vai trazer agora a nossa notícia. Então, o Curumim vai trazer o nosso Jornal Geográfico. Então, Curumim, bem-vindo mais uma vez à nossa aula. O que você trouxe de notícia referente à nossa aula sobre a globalização? Olá, professora! Olá, alunos! Professora, hoje eu trouxe uma notícia sobre globalização do abraço. Dá uma olhada. Vamos lá, então, ver como é que surgiu essa chamada globalização do abraço. Então, a gente tem aí já a mesma imagem que o Curumim estava, o Free Hug, só traduzindo, abraço grátis. E aí a gente vai ter a notícia, a inspiração do Dia do Abraço, como o Dia do Abraço surgiu. E a gente vai já verificar o vídeo, como foi realmente, e ao longo do vídeo a gente vai tratando aí dessa notícia. Então, o Dia do Abraço, ele surgiu como comemoração quando um australiano que se chama Juan Man, ele começou com esse cartaz, o Free Hugs. Ele foi para as ruas, vocês já estão observando ele foi para as ruas com esse cartaz, o Free Hugs Campaign. Então ele estava distribuindo abraços para qualquer pessoa, até desconhecidos. E esse movimento ele foi se alastrando pelo mundo. É claro que não foi um movimento que deu certo. Vocês podem ver que várias pessoas passam por ele e ninguém dá um abraço nele. Demorou para ele conquistar a confiança das pessoas para quererem dar um simples abraço, Então, depois de muita insistência, depois de muito ele caminhar, ele vai conseguir os primeiros abraços. Olha aí, o primeiro abraço que ele conseguiu com a campanha. E a partir daí é que até se ficar mais colorido o vídeo, e aí também se espalha essa ideia. A ideia do abraço grátis começou então na Austrália e foi ganhando o mundo pouco a pouco. Diversos países, diversas cidades, inclusive brasileiras, também aderiram a esse movimento. Inclusive foi colocado o Dia Mundial do Abraço, que é o dia 22 de maio. Então, aí a gente percebe que existe a globalização nos atos mais simples. Então, desde um abraço até o fato de você estar com acesso ao celular no seu computador, acesso à internet no seu celular, a estar utilizando alguma roupa que provavelmente não foi produzida aonde você está.
Então, como a gente pôde observar, sim, né, a campanha do Abraço Grátis, ela foi um movimento globalizado. Ela saiu de dentro da Austrália, lá com o Juan, e conseguiu ganhar diversos países. Você pode buscar aí essa informação no seu site de busca favorito, a informação Campanha do Abraço Grátis. Você vai verificar que diversos países entraram nessa campanha. E, infelizmente, por enquanto, essa campanha está suspensa, né, devido à pandemia que estamos vivendo da Covid-19, mas fica aí o nosso abraço virtual para vocês e até a próxima aula.